Henrique, tem 12 anos, que tem um diagnóstico de TDAH, mas não é uma coisa que também atrapalha, entre aspas, a vida dele. Mas né, temos as duas realidades, vamos dizer assim. Então, assim, nesse relato eu vou tentar compartilhar, né, a minha jornada real de uma mãe de menino autista, os desafios, as descobertas, o medo e as vitórias. Mais do que informação, eu vou tentar passar para vocês assim, um olhar mais humano, mais sensível e vívido, tá? Que pretende trocar profundamente todos que desejam compreender o autismo de dentro para fora, né? Porque a gente olha muito no que acontece, mas a gente vai trazer uma realidade mais de dentro, né? Então, é um... Volta. Volta. O pai tá aqui só pra atrapalhar. A mídia, né? A empatia, a escuta verdadeira e até a inclusão, como a Nath estava conversando, falando mais cedo, começa no coração, né? Assim, só de querer aprender já é tudo, assim, né? Porque cada criança tem algo único a nos ensinar e se formos capazes de olhar com um olhar além do olhar, a gente vai ver mais que o óbvio que a gente enxerga. Então, né, ali é minha família, né? O Theo é o pequenininho, que tá com a carinha mais famosa ali. O Henrique, o Marcelo é o nosso cachorrinho lá. Então, ser mãe de uma criança autista é aprender a enxergar o mundo com os olhos. Outros olhos. Olhos que sentem o que muitos não percebem, que amam sem esperar aplausos e que constrói caminhos onde havia silêncio. Então, assim, a gente vai lutando, a gente vai vivendo dia a dia sem esperar reconhecimento, sem esperar a plateia, sem esperar a palco, porque às vezes, como eu estava falando antes, assim, a caminhada é bem difícil, assim, porque às vezes passa tanto tempo que às vezes tu pensa assim, ai meu Deus, não vai dar, não vai surgir efeito, não vamos sair do estado que a gente está, e um belo dia a gente vê que ele conseguiu avançar um pouquinho. Então é uma gratificação que só quem está ali dia a dia, quem está disposto a viver por ali, que vai conseguir enxergar e valorizar, né? Se tu quiser falar uma coisa, pai, tu pode falar. Vou falar nada disso. Pode passar. Então, eu botei um breve, assim, relato né, que me apresentar para vocês. Então, eu sou casada com Marcelo, tenho 2 filhos, o Henrique e o Theo, né? Eu sou formada em magistérios pelo Colégio Municipal Rotense, fiz pedagogia na Federal e aí fiz uma especialização em psicopedagogia, gestão escolar e gestão educacional. Quando eu fiz a psicopedagogia, eu estava grávida do Henrique, né? Então, depois eu vou explicar, essas outras duas foram na caminhada mesmo, né? Então, eu sempre trabalhei na área de educação, eu trabalho na prefeitura, né, na escola Mário Meneghetti, faz 15 anos que eu estou na prefeitura e que eu estou na mesma escola. Então nessa escola eu já fui professora dos iniciais, eu já fui presidente do conselho, que é a responsável pelas verbas que vem do município para a gente gerir a escola. Eu já fui vice-diretora, eu sou coordenadora pedagógica geral, então eu já fui pela escola faz muito tempo. Eu me conheço faz tempo lá, né? Pode passar. Eu vou fazer um adendo. Quando o Theo era pequeno, ele estava perto de 1 ano de idade, quando a Rafa começou a perceber algumas diferenças entre ele e o Henrique. O Henrique é o mais velho, eles têm 3 anos e meio de diferença. Ela chegou para mim e perguntou o que eu achava. Ela, com toda essa bagagem dela, eu digo, eu não entendo, eu não sei, para mim ele estava dentro do normal, só que ele não falava, ele não olhava pra gente quando a gente chamava ele. Tinha alguns nuances assim que a gente percebia de diferença do Theo pro Henrique. Só que a Rafa, com a questão da psicopedagogia, que ela tinha estudado há pouco tempo, né, que nem a Nath falou assim, né, ignorância é uma bênção, né, mas também ela te cobra muito, porque tu sabendo de todos os sinais que podem, tem que começar a olhar assim, mas eu estudei sobre isso, será que meu filho é isso? Será que meu filho tem isso? Porque sai daquela papel de ignorância, eu não sei, tá no tempo dele, vai dar certo, mas aí tu tendo um conhecimento, como é que tu vai negligenciar? Porque é uma coisa dentro de ti que tu já tá falando, tu, né, já tem a comparação com um filho mais velho, como foi a trajetória com o outro, e mais o conhecimento específico, tu começa assim, não, mas teve uma parte que eu estudei, que esses sinais podem ser, e aí vem a novidade, né? Negação também, tomara que não. Por isso que eu falo assim, vou perguntar pro pai, de repente eu vou ter na cabeça, você tá vendo a mesma coisa que eu? Pergunta pra avó, né, no caso, tá vendo? Não, então aí tu vai, por isso
que eu falei que foi uma ignorância, é uma bênção, mas também é uma coisa que te cobra muito, porque tu não pode, né, que nem a Neto falou assim, ó, tu tem todo o conhecimento da palavra de Deus. Como é que tu vai dizer uma coisa contra a palavra se tu sabe que a palavra aquilo é daquele jeito? Né? Então aquilo ali tá te cobrando também no intuito de se tu sabe, tu tens que agir de acordo, né? Né? Então ali, o autismo, ele o nome correto que se fala é transtorno do espectro autista, porque como eu estava falando, não existe só um tipo de autismo, existem vários tipos de autismo, várias nuances, então como é muito abrangente, a gente fala que está dentro do espectro, né? O espectro é de como fosse um leque, tem vários tipos de autistas, tem vários tipos de níveis, tem vários tipos de intervenção, por isso que a gente, mais popularmente, a gente fala de autismo, ou a abreviatura que é o TEA, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na interação social, comunicação e padrões de comportamentos repetitivos restritivos e repetitivos. O TEA é um espectro, que significa que a gravidade dos sintomas e o impacto na vida diária pode variar muito de pessoa para pessoa. Né? Então, basicamente, uma pessoa ter um diagnóstico de autismo, ela vai ter dificuldade de interação, que é o mais gritante, assim, de não conseguir interagir normalmente com seus pares, né? A dificuldade de comunicação social, tem uns que não falam, tem outros que vão falar com uma fala bem mais restrita, tem outros que vão falar só por gesto, tem outros que não vão conseguir de nenhum momento, vai estar sempre no mundinho dele, a gente não vai conseguir explicar de forma clara. Padrões comportamentos repetitivos e restritivos, né? Como a gente estava conversando antes. Ele só gosta de vestir tal roupa, ele só gosta de comer tal comida, ele só gosta de fazer tal coisa, ou o repetitivo, às vezes fica se balançando, às vezes fica batendo com os pés, andando com as pontas dos pés, ou fica batendo palma várias vezes. Então, isso são tudo, a gente vai relatando para os médicos e eles vão juntando, porque não tem um exame que tu faça, exame de sangue, exame neurológico, não existe por enquanto dizer, ele tem autismo. É um conjunto de fatores que a gente vai analisando o comportamento deles e daí eles dão um diagnóstico de autismo, né? Entendi. Aí então ali eu mais ou menos especifiquei um pouquinho cada essas dificuldades, tá? A interação social, as pessoas com autismo podem ter dificuldade de iniciar e manter uma interação social, compreender sinais sociais não verbais, como por exemplo fala, linguagem corporal e desenvolver relacionamentos. Então, eles vão ter dificuldade de iniciar uma conversa, de chegar assim, oi Nath, tudo bom? Não vão fazer porque ele não está se sentindo seguro, ele não conhece, ele não sabe como fazer isso, ou vai começar a Nath perguntar, oi, ele vai dizer, oi. Ele não vai, né, ele vai esperar que a outra pessoa tente interlocular com ele, mas também se ele se sentir confortável, daqui a pouco ele vai olhar para a cara, não começa a falar, e não vai mais falar. Né? Eles são muito literais, muito. Então, assim, é muito difícil de falar uma coisa abstrata para ele. Por exemplo, tá vendo aquela bola que tá voando? Ele vai pensar na bola literalmente com asinhas voando. Né? Então, por exemplo, assim, tu não falar para ele assim, alguma coisa assim, tu tá vendo que. Essa. Tá chovendo canivete. Ele vai achar que tá chovendo canivete. Tu não pode bater no colega porque o colega vai ficar muito chateado com isso. Ele vai pensar que o resto da vida o colega vai ficar chateado com ele. Então a gente tem que tentar ser o mais concreto, o mais esmiuçado possível para eles poderem entender. Não possa falar assim, tá chovendo canivete. Ele vai achar que tá chovendo canivete. Não, é porque tá chovendo muito. É porque tá fazendo isso, por isso a gente fala tal jeito. Então tem que ter muita paciência, ser muito, né, visual. É muito visual para eles poderem compreender, né? Lógico, tem alguns que com a medida do caminhar eles vão conseguir pegar mais nuances, mas tem outros que vão ser sempre muito literal, né? Por favor, vão perguntando, gente, se alguma coisa a gente vai atropelando, ou assim, eu tenho alguma vivência, alguma curiosidade, vocês vão perguntar você tua coisa, como é que, né? A gente vai tentar, a gente não é especialista, mas a gente vai tentar trazer a nossa vivência, tá? Dificuldade na comunicação. Isso pode incluir dificuldade na fala, no uso da linguagem, compreender a linguagem e comunicação não verbal. Tem, como eu falei, tem uns que não vão falar, tem outros que vão falar muito pouco, tem uns que vêm com qual é o nome? É tipo de um tablet, mas tem um nome específico, agora que eu não lembro. Por exemplo, que vai estar ali, ele vai se comunicar pelo explicativo. Ele vai dizer, quero ir no banheiro, ele vai apertar e o tablet vai lá, banheiro. Eu tô com fome. Fome
de maçã. Eles vão se comunicar por esse aplicativo. Tem uns que conseguem desenvolver, não falam, não vão falar. Tem outros que conseguem, começam por esse aplicativo e depois conseguem desenvolver, falar de tanto apertar o mesmo botãozinho. Banheiro, daqui a pouco sai. Então tem esses que vêm com esse aplicativo, que as fontes trabalham muito com comunicar por esse tipo, ou vai fazer assim, ó, quero água, ele vai com água. Banheiro, ou muito, porque eu fazia muito, ele pegava a nossa mão e ia até onde ele queria. Né? Você vai ter no banheiro, ele vai te pegar, vai te levar até o banheiro, porque quer ir no banheiro. Ele vai pegar a tua mão e vai levar até a maçã para te dar maçã para ele. Ele vai pegar a tua mão e vai levar para ele assim, para fazer atividade, vai botar aqui para te tentar fazer atividade. Ele fala, tu queres fazer atividade de recortar. Então a gente vai pegar assim e vai recortar. Então é muito devagar, é muito paciencioso. Regularem, eles vão ficar andando. Isso não quer dizer que eles não estão prestando atenção. Eles estão prestando atenção. Mas é o jeito que eles conseguem de aliviar o estresse, de aliviar a carga de descargas neurológicas que eles têm. Eles estão caminhando, cantando pela sala e tu tá ministrando. Daqui a pouco ele fala, daqui a pouco tu fez uma pergunta lá e tu tá achando que ele tá no mundo dele. E ele responde. Então às vezes vão ficar andando, é um jeito deles regular, ou eles vão ficar fazendo um barulhinho, ou mexendo as pernas. É um jeito deles se regularem, tá? Então e aí vale muito a empatia de conversar com os outros coleguinhas, né? De entender assim, ele não tá fazendo isso porque ele tá querendo incomodar, ele tá fazendo isso porque tá com muita informação, ele tá tentando entender, é o jeito que ele tá conseguindo para não ficar muito estressado, então ele vai. Às vezes eles precisam dar uma volta, tá dando um culto, eles vão lá, dão uma volta ali pro espaço, daqui a pouco eles voltam, já ficam mais tranquilos, então assim, eles ficarem sentados ou fazerem sempre a mesma coisa é uma coisa quase que impossível. É uma coisa assim que é bem difícil, assim, de prender a atenção. Quanto tempo é mais ou menos mesmo? De culto, que pessoal? 1h30. Exagerando 2, né? Muito, depois Tem um muito. salão, mas aqui numa sala é 1h30, mas o salão também Eu tive mais presente. Presente. Eu tive uma experiência bem legal com uma menina que ela é autista e ela estava num culto que eu estava ministrando, né? E aí ela não parava de andar. E cara, foi bem que aconteceu assim, bem que tu falou. Tipo, eu ministrando e ela andando. E as crianças olhavam assim, tio, ela tá andando, eu sei. E aí a avó dela falava, ela tá gostando. Ela tá com medo do nada, assim. Eu fiz uma pergunta pra eles, né, pra todos eles. E ela andando, ela respondeu. Isso, continuou andando. Porque é o jeito que eles estão, por exemplo assim, o cérebro deles tem os neurônios que, né, controlam as sinapses, que é onde a gente aprende, que a gente consegue adquirir os nossos conhecimentos. No deles, isso é desregulado. Então, às vezes, sai muito disparado, é como se fosse uma descarga de energia mesmo no cérebro. Então, para isso, imagina, uma descarga de energia do cérebro que está conectada aos nossos neurônios, que é nosso movimento caro, então eles estão com aquela como se fosse uma energia dentro do corpo que tu não consegue parar. Então, eles estão andando, que é para literalmente essa energia descarregar. Estão andando, ou estão fazendo barulhinho, ou estão fazendo uma coisa, mas eles estão prestando atenção. Que é um jeito que eles conseguiram de se desestressar e conseguir concentrar no que vocês estão fazendo. Então, assim, e por esse tempo, assim, lógico, como eu falo assim, com anos de terapia, eles conseguem depois ficar sentado mais tempo, se concentrado. Mas criança geralmente já por si só já não para muito, né? Ainda mais. Pode interagir, ela disse. Então. Pode falar. Uma pergunta. Eu não sei as outras irmãs, mas quando eu tive esse contato, eu não perguntei. Então seria interessante, no caso, todo ministro ele perguntar para o responsável qual é a linguagem que a criança mais se identifica. Sim, para que a gente possa, né, tipo, tentar acessar mais dentro do que eles acessar o coraçãozinho deles. Com certeza. E chega assim, eles vão vir como um responsável, né? Então vocês fazem tipo uma entrevistinha assim com eles, assim, qual é o foco de interesse deles, porque geralmente eles têm um hiperfoco em alguma coisa. Por exemplo, meu filho adora bonecas, Barbies, né? Então assim, não pela Barbie, mas pela roupinha delas. Então, se tu falar pra ele qualquer coisa, de qualquer boneca, de qualquer vestido, ele vai super amar e vai ficar falando com vocês horas, o tempo inteiro, porque é um foco super. Então, de repente, pode trazer esse foco, por exemplo,
mas pode ser que a profissão dele seja um estilista. Sim, não, eles são muito hiper focados em alguma coisa. Isso aí tem, por exemplo, ele gosta muito de carrinhos. E você trazer assim, né, tentar conectar o tema de vocês com o carrinho. Ele vai prestar muito mais atenção. Ele vai interagir muito mais. Aí vê a fala, ali é verbal, ele consegue conversar? Não, ele não conversa. Então ele é muito mais. Tem uns que não gostam de toque, de se tocarem, né? Mas tem outros que permitem. Aí tu pergunta, ela gosta de abraço? Gosta de beijo? A gente pode chegar perto? Porque tem uns que não gostam, porque sente também ali na acessibilidade sensorial, né? Então, como a gente falou assim, tem roupas, assim, às vezes tecido. Tem uns que não gostam de lã, tem uns que não gostam de roupinha mais fresquinha. Então tem que perguntar, tem alguma acessibilidade? A roupa, a luz, às vezes muita luz eles não gostam. Ou aquelas luzes meio psicotécnicas, assim, sabe? Que às vezes tem umas festas, talvez não gostem. Tem acessibilidade sonora, é muito som, é muito alto, eles não conseguem escutar. Por exemplo, o Theo teve uma época que não podia com som de moto. O moto perto dele, ele botava a mão nos ouvidos. No carro ele tinha problema. Uma pergunta, então daria para montar um material com perguntas específicas para fazer que vocês não sabem sempre chegar. Sim. Eu posso depois passar umas sim. perguntas que a gente tem, porque, fazendo parênteses assim, né, a gente vai chegar ali na porta. Eu já tô craque na anamnese, que a gente fala que são um conjunto de perguntas que todos os terapeutas nos fazem para começar uma terapia. Então com 8 anos. Então, eu faço isso desde os 2. Então são muitos anos que eu falo minha vida. Então eu posso fazer de repente umas perguntas para vocês conseguirem, né? Identificar o perfil. E tem um detalhe também dentro desse mesmo assunto, tem alguns autistas que têm algum objeto que eles gostam muito. Né? O Theo, no caso, é os bonecos, as bonecas dele. Quando ele era menor, ele carregava lápis. Como ele gostava de desenhar, pintar. O tempo inteiro, ele ficava suave. Ele ficava assim, com as duas mãos com lápis, com 3 lápis em cada mão. E a mão dele suava. Ele descarregava toda aquela coisa emocional dele, ele descarregava ali, então ele se sentia seguro. Aí ele foi exercitando de soltar uma mão. Aí ficava só com a mão esquerda, por exemplo, e a direita livre. E aí ele foi trabalhando até ele não carregar mais os lápis com ele. Só que quando ele se sentia desconfortável, ele corria, pegava o lápis e ficava segurando. Aí ele foi soltando. De repente vai estar associado a algum hiperfoco. De repente a criança gosta muito de estar com um brinquedo na mão, uma roupa, qualquer coisa, gente. Assim, às vezes eles pegam um hiperfoco, às vezes assim, de uma colher. E se ele achar que essa colher vai trazer estabilidade para ele, ele vai ficar com essa colher. E aí não tire. Nem tem que dizer assim, deixa aqui. Né? Principalmente. O cavalinho do Grêmio. Meu Deus, o cavalo tava podre, gente. O meu cunhado, irmão da Rafa, mas ele aquele não cavalinho largava. Fantástico do Grêmio. Ele não soltava aquele bicho de jeito nenhum. Pra mim lavar, ele tinha que estar dormindo e eu lavava rapidinho que tava pra secar. Se ele acordasse outro dia e não visse aquilo ali, cadê meu cavalo? Meu Deus, acabou. Só que a gente fez uma burrada, né? A gente trocou o cavalo por um outro muito parecido. Ele notou na hora, ele olhou e viu na hora. Não é meu cavalo, só meu Deus do céu. Jesus, me pacote. Porque assim, aí entrava na crise, né? E aí a gente vai chegar nesse ponto, mas a gente vai conversando e a gente vai abrir. Assim, quando eles estão em crise, por exemplo, principalmente naquela parte das sensibilidades sensoriais, que é bem importante, então, vocês fazerem essas perguntas para saberem o que vai descarregar a crise. É muita luz, ele vai entrar em crise. É muito barulho, ele vai entrar em crise. Pessoas agarrando ele todo tempo, ele pode entrar em crise. Então, assim, no momento da crise, o que a gente faz? Tem uns que só ficam chorando, tem uns que só ficam gritando, tem uns que saem correndo, tem uns que podem se machucar, se bater. O que a gente faz, então? Principalmente, por exemplo, eu que faço lá na sala de aula. Se tivesse um lugar específico para ele, que seria um lugar com luz baixa, sem barulho, se tivesse uns colchonetes, alguma coisa assim, levaria ele para lá e deixa ele até ele se sentar de novo. Não adianta vocês falarem, não adianta vocês pegarem, porque ele não escuta, ele não vê, enquanto ele não conseguir acalmar a crise dele, não adianta fazer nada. Porque o máximo que dá para fazer se ele está se machucando ou machucar alguém, é tentar conter ele. Né? O que tu vai fazer assim, Aí você tem que chamar o responsável, porque de repente o responsável vai ter um manejo melhor de pegar ele, porque geralmente ele vai se machucar, pode ficar coxinho, pode ficar alguma coisa, e pode ver alguma consequências
depois, assim, uma hora pode dizer, vocês machucaram ele, vocês pegaram ele, então a gente tenta com o responsável. Não dá, tá muito, né, ou até o responsável chegar, né, vocês sentem, aí, por exemplo, não tem essa sala aqui. Vocês pedem para afastar tudo. Se as crianças já estão acostumadas com eles, elas vão ficar ali. Se vocês acham que as crianças vão ficando nervosas, vocês tirem dali. Aí deixa ele ali, e se ele tá se machucando ou batendo no ouvido, vocês vão sentar. Amor, vou ter que usar um tocotinho. O seu Theo agora. Aí vocês vão sentar. Ele vai estar no chão se debatendo, tá? Aí vocês vão sentar. Senta aí, amor. E ele vai estar tentando. Vocês vão tentar trazer ele para perto de vocês. Segurar os braços aqui para ele não bater ou pegar alguma coisa e atirar vocês. E tentar deixar ele, se ele se acalmar. Se ele, o Theo, por exemplo, o Theo já tá ficando mais fortezinho. Às vezes ele ele tenta morder a gente. Aí vocês vão só tentando afastar e, né? E aí quando vocês... E a cabeça também. vocês vão, né? Por isso que a gente fala pegar o responsável, para o responsável conseguir segurar mais ele. E aí quando vocês veem que ele tá se acalmando, assim, tá, agora a gente pode conversar. Não quero conversar contigo. Então tá, então assim que tu te acalmar, eu tô aqui pra conversar contigo. Tá? E aí vocês deixem, porque não adianta assim, porque ele vai sentir que vocês estão tentando agredir ele. Né? Então assim, tu quer conversar com ele assim, Theo, olha pra mim. Não quero olhar, tu tá... Aí ele vai canalizar em vocês, como se vocês fossem parte do que tá machucando ele. Então vocês deixam ele. Eu tenho um de 24 anos, né? Que não é meu, é meu enteado. E ele é agressivo. Então, quando tem barulho na rua de moto, de carro, eu tô aqui só escutando. E quando tem barulho de moto, de carro, ele fica bem atacado. Então, assim, não tem como conter ele. Sim. Aí, tu tá distraída. Às vezes eu tô vendo TV e ele passa a moto assim, ele me pega do braço e é uma força muito... Porque ele é forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Então a gente chama ele de tubarão, né? É forte. Aí ele pega no braço e eu tenho que esperar. E o braço tá aqui, ele tá machucando. Eu tenho que esperar ele acalmar pra poder... Aí daqui a pouco ele... E aquilo fica assim, uma respiração tão forte, porque ele fica cansado. Ele estressa muito forte. É uma descarga de adrenalina muito forte. É muito grande. É físico mesmo, assim. Não é só... E essa coisa assim, ó, ele tem muito pesadelo na madrugada. Então ele se sacode, ele pega as cobertas e bota na cabeça assim, e fica lá estranhando todo. E aí tem que passar aquilo ali. Mas não fica atacado, ele só parece que tá caindo num abismo. Totalmente. E só uma pessoa pra dar o suporte pra ele. Aí o pai dele levanta. Não é nenhum parceiro. Não, coisa que ele pega uma pessoa. Uma pergunta. Isso também foi contigo ou o mesmo ambiente? Foi feito ali as perguntas pro responsável, tá tudo certinho, a comunicação tá exata. E ainda corre o risco. Sim. Sim, porque de repente, até então era aqueles gatilhos, mas nada impede daqui em adiante outras coisas que ele associe que vai dar um gatilho nele. Né? E aí de repente aquilo que dava gatilho já não dá mais, porque ele conseguiu internalizar, ele conseguiu se regular, e agora são outras coisas. Então pode acontecer com qualquer coisa, e às vezes assim. Por exemplo, o Theo consegue se regular um pouquinho melhor agora, mas se acontecer alguma coisa ruim pra ele de manhã, ele se regulou, mas aquilo tá na mente dele. Aí ao longo do dia aconteceu mais alguma coisa, então tá enchendo o copo. Daqui a pouco uma mínima coisa, que tipo lá, o Jake, que é o nosso cachorrinho, passou e chutou o boneco dele, ele vai dar uma crise assim, ó, memorável, assim, mas por que tá dando crise uma coisa que ele não costuma, mas é que ao longo do dia, isso então é meio importante. Quando chegar no culto, mesmo que você já tenha todo o histórico, como é que foi o dia dele hoje? Tá tranquilo? Hoje ele tá, né, na linha da frustração, que eu falo assim, tá na linha. Então, qualquer outro, o Theo ele estuda na Escola São Francisco e ele tem uma AT, uma assistente terapêutica, que fica na sala de aula com ele todos os dias. Então eu já chego lá pra Jéssica. Jéssica, hoje ele tá assim, ó, no fio do bigode. Ele tá caçando alguma coisa pra brigar. Então ela já sabe que é um dia que ela não vai poder exigir muito dele. Vai deixar ele lá na escola. Assim, ó, hoje ele foi bem na terapia, ele tá assim, ó, brinco. Hoje tu pode puxar ele. Então vocês perguntam, como é que tá o dia dele hoje? Tá tranquilo?
tá de boa, passou, tá. Então vocês vão um dia que vocês vão conseguir trabalhar mais com eles. Desse material vai ser importante isso, porque qualquer um de nós consegue fazer as perguntas que é necessário. Sim, pra identificar, pra saber direitinho. Mas mesmo assim, o dia que chegar, hoje é o dia do culto, vocês já sabem todos, já estão acostumados com essa criança meses. Até decorar, né? Exatamente, mas vai chegar assim, hoje, como é que tá hoje? Hoje tá legal? Então tá, então hoje a gente vai conseguir desenvolver o trabalho tranquilo. Hoje não dá, então assim, ó, deixa ele andar, deixa ele, né, sentar, ver, não existe nada. Porque só dele estar ali, ele já tá percebendo, mas ele não tá no dia que ele vai querer interagir muito. Então assim, cada dia é um dia. Nem então o TEA, como eu tava falando, ele globalmente ele é dividido em 3 níveis, tá? Suporte 1, suporte 2, suporte 3. Mas isso não vai no diagnóstico. O diagnóstico é espectro do autismo, porque ele pode sim sair, hoje ele está no 2, daqui a alguns meses ele está no 1. Daqui a pouco ele pode voltar para o 3. Então, e aí que eu estava falando antes da Nath começar, por exemplo, que como hoje, graças a Deus, está sendo bem discutido o autismo, então muitas pessoas estão entendendo isso, a gente está tendo mais acesso a direitos, porque eles são considerados pessoas com deficiência, então eles têm direito a todos os defeitos que a gente tem. E aí aconteceu uma coisa que, por exemplo, lá no Beto Carreiro tem o passaporte Kelly, que ele, quando o Beto Carreiro tinha uma filha que era deficiente, ele resolveu abrir para todos os deficientes ter um dia livre no parque, não precisa pagar. E todo mundo começou a acessar, porque é muito legal, imagina, poder dar essa experiência para ele. Chegou, acho que um ano passado, que eu estava lendo uma notícia, e ele falou assim, não, agora só autista nível 3 tem direito. E aí a gente, né, a comunidade autista, entrou assim, não, porque não pode rotular nível. Ele é autista, não interessa o nível dele. Né? Então, porque hoje ele está no 3, amanhã ele está no 2, daqui a pouco está no 1, daqui a pouco acontece uma coisa de vida dele que ele volta. O Theo, no iníciozinho, como eu diagnostiquei ele muito cedinho, ele estava no 1, ele já foi pro 2, agora voltou pro 1 de novo, ele já passou pro 2, então depende, porque assim, ele também está se desenvolvendo enquanto biológico, fisiologicamente. Então, cada vez que ele está crescendo, outros gatilhos vão ter, outras dificuldades vão ter, então eles vão permear para esses níveis, né? Então, o nível suporte 1 é o que, teoricamente, e também níveis assim, é quanto de suporte essa pessoa precisa. O nível 1 é pouco, ele vai conseguir se virar pouco de ajuda. O 2, então já vai ter mais o suporte. O 3 é o mais severo, que daí é aqueles que a gente falava antigamente, o autismo clássico, né, que é aquele que é bem agressivo, aquele que não fala, aquele que não consegue sair de casa, só assim, sem fazer nada. Não fala, fica balançando as mãos, a cabeça. Muito, o meu sacode muito, né? Sacode ele muito fica pra aqui, ser ó. Ele fica pra poder se regular. É porque assim, né, gente, é na cabeça que tudo regula todo o corpo. Mais cedo a intervenção, né, no caso a gente descobriu o Theo ali, a Rafa, principalmente, observou que o Theo poderia ser. Mas aí a gente pesquisou primeiro, a gente foi na dúvida se ele não tinha problema auditivo. Porque Theo. Descartar todo. Eu vou chegar. Vai chegar nessa parte. Vou chegar. Então é isso aí, é bem complicado. Tem, então assim, ó, o autismo não é uma doença, tá, gente? Isso aí é uma coisa assim que muitos, assim... É bom frisar bem essa parte. Não é doença, não vai ter cura. Autismo vai ser autismo pro resto da vida. Por mais assim que, graças a Deus, as pessoas conseguem ter mais terapia, conseguem ter uma vida, entre aspas, normal, conseguem ter, né, casar, ter filhos, fazer tudo, mas ele sempre vai ter algum prejuízo em algum ambiente da vida dele. Então, sempre vai ser autista, tá? E até então não se tem nenhum tratamento para diminuir drasticamente as dificuldades, né? O que tem é as intervenções com todos esses profissionais que a gente vai falar, que é para tentar, não é para a gente querer que ele se rotule dentro da nossa sociedade, é que ele consiga se adaptar dentro das dificuldades dele, poder se comunicar e poder ter uma vida dentro da sociedade. Então é uma via de mão dupla. Ele vai tentar se adequar à nossa sociedade, mas a gente também tem que ter um olhar respeitando as dificuldades dele. Tem coisas que ele não vai conseguir fazer, tem coisas que eles vão conseguir fazer de uma outra maneira. Então é conjunto, assim, não adianta só, né, o autista tentar se moldar sem a sociedade. Exato. Não há uma causa também assim unânime de autismo, tem uns que dizem que é genético,
tem outros que dizem que é por ambientes externos, ou é durante a gravidez, ou é alguma coisa, ou alimentação. Não é de vacina, gente, por favor. Muita gente diz, não dou vacina porque vai ser autista. Não, tá, gente, não podem dar vacina, né? Por favor, deem a vacina. Não tem problema, então assim, tem muita gente que tá, porque vai ser autista. Não, é uma coisa na formação mesmo que, né, ele veio porque ele tem que passar por esse desafio. O autismo também, se não tem uma faixa de saída, é predominante, não, predominante de origem étnica não, mas é predominante em meninos. Tem muito mais meninos do que meninas. E quando dá em meninas, geralmente é sempre um pouquinho mais suporte, né, de 2, 3, assim. Minha neta, olha eu de novo. A minha neta tem 8 anos e ela foi diagnosticada com, não tinha 1 aninho. Ela foi diagnosticada. Que bom. E hoje ela está aprendendo a falar. Ela já está começando a falar. E ela é totalmente independente. Ela vai ao banheiro, ela faz, mas não come nada de sal. Seletivo. Nada. Não se alimenta com feijão, com arroz, nada. Não come nada de comida de sal. É só coisinhas bobas. Batatinha frita. Sim. Que é bom, né, gente? A gente gosta de bobagem. Suquinho de caixinha. Tem que ser da escolha E dela. sempre o mesmo. E sempre o mesmo. Então assim, ó, tu não pode mostrar, tu quer? Filha, tu quer? Não. Ela não. Aí põe lá em cima da mesa, se ela quiser, ela vai lá e pega. É só assim. E a gente fica aflita, assim, meu Deus do céu, tá comendo, tá botando vitamina, vai ficar nele. Mas ela ia lá pra casa pra passar comigo e eu fazia todo o tempo. Toma, filha, quer? A avó fez pãozinho, quer um pãozinho? Não queria, de jeito nenhum. Aí tá, botava o pão lá, deixava lá. Mas pela primeira vez ela foi lá e beliscou o pão, fez um buraquinho no meu pão. Mas ela só fez um buraquinho. Interagir com aquilo ali pra ver. Mas foi a única vez, nunca mais. De repente a experiência já não foi boa, já não quis, mudou. E não adianta forçar. Aí parou por aí, tá? Não tem mais nenhum. É só... Pode ser meu marido pode ser. É possível, não é? Sim, É verdade, é possível. Não é? Eu acredito que seja. Eu acredito que eu tenho muito traços autísticos. Eu digo assim, porque eu sou muito focada, eu tenho dificuldade, assim, de mudar as coisas de uma hora pra outra. Então, assim... A minha sogra contou umas histórias dela no colégio. Quando eu era pequena, minha mãe falava muito assim, quando eu era, eu acho que eu tava na segunda, terceira série. A professora perguntava, eu não falava. Tava lá quieta, não falava assim, deixa eu ver teus filhos, tem alguma coisa. Ela não fala aqui, né? Mas eu falava, mas eu não conseguia interagir tão... Né? Quem hoje tá me vendo aqui falar assim, muito, porque assim, eu não interagir, então é muito possível, né? Então a gente tá com um grau de autismo, traços autísticos, né? Tem um diagnóstico, mas se manifestou mais no meu filho, né? E também tem uma curiosidade, geralmente é o primeiro filho que já nasce autista. Se o primeiro filho é autista, os outros têm muito mais tendência também de ser autista. Então, que é uma incógnita muito grande. Depois a gente pode passar, não sei se vai falar de uma coisa, porque o Theo, o Henrique não é autista, e o Theo nasceu. Né? Então, as principais características dela se formam, embora o Theo se manifeste de formas diferentes, alguns sinais são sempre mais comuns, que é o que a gente fala, que dá o alerta. Porque às vezes, como a Natália falou, né? É muito difícil um ser responsável admitir. Então a gente tá olhando que tem sinais e aquela pai não tá fazendo nada, não quer enxergar. Então, de repente, a gente conversando com ele, quem sabe tu leva, né? Não custa nada. Porque tem esses sinais, né? Então, às vezes, e também por ignorância, porque às vezes os pais não sabem, né? Os sinais que podem ser, às vezes falam, tem tempo dele, menino é mais preguiçoso pra falar, não compara com os outros, mas tem marcos que toda criança tem que passar. Se ela não passou por isso, alguma coisa tem. Tá? Então, é dificuldade de comunicação não verbal, o atraso na fala, fala muitas écola ali, que fala muitas vezes a mesma coisa, ficar repetindo, ou a frase, ou as frases, ou as palavras. E a dificuldade de entender gestos, expressões faciais, você tá bravo olhando pra ele, e ele tá... Não tem uns que não entende. Não interpreta a leitura do tá assim, tá fazendo uma careta, mas eu não tô entendendo que aquilo ali é porque eu tô brava. Às vezes ele tá sorrindo e eu tô te olhando.
Não tô entendendo porque isso é porque tu tá feliz, né? Então, que volta a falar, eles são muito literal. Tu fala assim, a mãe tá feliz. E tu sorri. Pra ele entender que aquele sorriso é porque tu tá feliz. Não, ele não... É um exercício pra isso. As dificuldades sociais, então, às vezes a criança tá ali sozinha, não interage com os pais, não interage às vezes com os pais, né? Fica muito, isso que a gente fala, muito isoladinho no mundinho deles, né? Que criança, por si só, tá sempre envolvida com outra criança. Se ela tá muito quietinha no canto dela, né? Não sei se eu tenho assim, brincar, por exemplo, usar materiais de forma diferente. Carrinho, tu anda com carrinho. Agora, se ele empilhar os carrinhos tudo de rodinha pra cima, não é o jeito certo de brincar. Então, alguma coisa... Alguns sinais. Empilhar uma coisinha em cima da outra, assim. Muito. Tá, então, assim, qualquer objeto. Vamos lá no Thales, né? Vou fazer um diagnóstico. Viu? Olha aí. Ele, quando era pequeno, hoje ele tem 14. E ele tem muita dificuldade, né? Não se sabe. Sim. Ele, quando era pequeno, ele empilhava essas coisas. Tá. E ele não gostava de visita. Chegava gente lá em casa, chegava alguém, ele ia lá pro quarto e ficava lá. E não vinha pra dentro, não ia de jeito nenhum. Aí as pessoas iam embora e ele vinha. Ele tinha 1 ano, 2 anos, por aí. Tá. E ele empilhava os carrinhos, empilhava qualquer coisa. Qualquer coisa. Empilhando. O foco dele era empilhar coisas. Então o Thales é um Pega ele pra gente já ter o tratamento ali. Foi uma vitória. Feedback, né? Sim, a gente vai fazer a ligação do nosso dia a dia. Não, mas isso é legal, né, gente? A gente tá... Não, isso aqui não é rotulando, a gente tá crescendo o olhar, né? Vocês vão ver mais adiante que é libertador. Sim. Quando um autista mais adulto tem, porque aí quem tem, agora entendo. Mas Rafa, ele é muito inteligente. E ele desenha sem ninguém ensinar ele. É esse? Entende? É o desenhista aqui. Ele desenha e ele fazia, sabe o que ele fazia no chão? Ele tinha 3 anos e ele pegava uma calça, botava no chão, pegava uma camiseta, botava na calça, pegava um tênis, botava no tênis no pé, uma luva, botava a mão, e pegava uma folha, enrolava a folha e fazia o formato de uma cabeça e botava um bonezinho dele no boneco. E pegava a mochila dele da escolinha e colocava no boneco no chão. Ele se instruiu. Entendeu? E era aquilo ali que ele fazia. E todos os dias ele fazia isso. E tô abrindo aqui, né, gurias? Não, mas Sim, por exemplo, a gente uma coisa que a gente pode, né? Claro. Se hoje eu digo pra ele tem 14, se eu digo pra ele, meu filho, tu é autista, ele fica bravo? Sim, é porque a sociedade rotula que o autismo é uma coisa ruim. Né? Então É, eu vou ser isso. uma pessoa assim. estranha, uma pessoa... As pessoas que estão na minha volta não vão querer vai ficar com Que legal, e que tu podia dar uma dentro, assim, pra nós que ele tá bom? 14. Pode fazer assim e mostrar que tem muitas pessoas famosas que são autistas. Eu ia comentar. Né? Eu gosto muito de filme. O ator Anthony Hopkins, não sei se você sabe quem é. Ele descobriu aos 70 anos de idade. Isso mesmo. E aí ele por isso que eu tinha tanta facilidade em decorar a minha fala e a fala de todos os outros atores. Aí o pessoal tirava dúvida com ele, o que eu falo? Ele não fala tão bom. Tem aquela Ele série memorizava tudo. Bom Doutor, né? Good Doctor, que ele é muito focado. Eles têm, geralmente eles têm um foco e um autodidata para alguma coisa. Né? Por exemplo, o Theo gosta muito de roupa. Então ele desde pequenininho, ele pega os tecidos, pega a tesoura e na mão ele recorta e faz as roupas e bota a boneca. Cola, pinta, faz. Eu não trouxe foto, era pra ter trazido a roupa. Então, assim, e é dele, a gente nunca ensinou nada, a gente nunca incentivou nada. Sim. Até porque ele tem um irmão mais velho, tem um priminho agora que nasceu, o Antônio, um pouquinho. Então, assim, né? É dele. É que eu também, assim, eu tenho um pensamento assim, ó. Não existe pra mim brinquedo de menina e de menino, existem brinquedos. Então, todos os brinquedos estão ali, ele foi se interagindo com os brinquedos que ele se achava, então ele foi fazendo. Então, é uma característica do autismo ter um hiperfoco, fazendo uma coisa, e uma coisa assim que a gente acha, então, onde ele aprendeu? É um hiperfoco, ele deve ter analisado alguma coisa, visto, aprendido aquilo e foi repetindo. Então, assim, como, né, então movimentos assim, ó, como a gente está falando, empilhar. Não é só empilhar uma coisa, é empilhar qualquer coisa. Então ele tá com um foco naquilo ali. Ela gosta de pintar. Que tanto foco tu tem nisso? Então isso também é um sinais
de autismo, que é um hiperfoco em alguma coisa que não é convencional fazer. Né? Um movimento repetitivo, assim, autista anda muito na ponta dos pés, tem uma dificuldade de sentir o chão, o pé, ou ficar se balançando, ou ficar andando, ou ficar batendo as palmas, ou ficar com alguma coisa na mão, ou ficar laceu né, fazendo muitas vezes a mesma coisa, né, ou repetindo muitas vezes a mesma palavra. Ele às vezes viu um filme e achou a palavra, assim, bola legal, ele fala bola, como se ele nem vai prestar atenção no que tá falando. Mas ele vai ficar falando. Até agora tá falando aniversário. Meu Deus, falta 6 meses pro aniversário dele. E ele vai falar 6 meses até o aniversário dele chegar. E assim, meu filho, mas a mãe já te falou, mas eu não tô falando isso, eles não se dão de conta. Mas ele vai ficar falando, até a coisa se concretizar. Pelo menos no caso do Theo é assim. Até os 3 anos e pouco ele não falava nada, agora ele cala a boca. É muito. Assim, meu filho, só um pouquinho. Que mãe? Eu nem tô falando. Ah, meu filho, tá falando. Então no carro já nem presta atenção. Ele vê no carro e ele tem muita fantasia, assim, tipo, as crianças têm fantasia, só que eles eternizam muito. Então toda a historinha que ele tá fazendo na cabeça dele, ele tá falando. E tá falando, eles falam, ai, a Masha chegou e falou com o urso, e o urso tava não sei o quê. E o que tá fazendo, meu filho? Mãe, deixa eu que tô falando sozinho. Porque ele já sabe que ele tá sozinho. Eu tô falando sozinho nos meus pensamentos. Eu, então tá, meu filho, ele tá falando, e aquilo pra ele é normal. Né? Então ele está externizando isso aí. Às vezes vão estar no culto, uma criança andando, conversando, fazendo uma mentalidade. Mas isso, volto a dizer, não quer dizer que não preste atenção no que está acontecendo. Às vezes eu estou falando uma coisa com o Marcelo, ele vai e se mete, mas nem sabe o que está passando no seu bonito. Tá lá falando a tua boneca e eu nem preciso atenção. Não, e tem um ambiente, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. A sala de espera das clínicas, dos lugares, é um lugar de troca de experiência, que a gente às vezes está numa posição. Né? O Theo tá com 8 agora. Mas quando o Theo tava com 2 anos e pouco, nossa angústia era ele falar. E a gente ficava com aquilo mentalizando, não adianta, é humano, a gente pensa na frente. Ele nunca vai falar, fica pensando sempre. E aí a gente sentava às vezes com pais ali e aí começava a conversar, não, meu filho tá com 6, não, tá falando tudo, até os 13 e pouco também não falava. Então vai despertando na gente assim, ó, aquela esperança empatia. Né, aí chega, não, meu filho já tem 20. Que vai dar certo, que vai evoluir, porque tu nem a gente tá falando assim, todo mundo, que agora graças a Deus está se intensificando, mas todo mundo vê o autista aquele severo, aquele que não fala, aquele que não sai de casa, aquele que se machuca, aquele que não faz nada. Então a gente fica com esse prognóstico, meu Deus do céu, eu tô com, né, falando bem assim claramente, nossa, eu tô com inválido dentro de casa pro resto da minha vida, como é que vai ser a vida dele, como é que vai ser a minha vida. E não, e tem um prognóstico, então a gente conversar com essa família, conversar assim, ó, que quanto mais a gente conseguir ajudar eles, eles vão conseguir desenvolver, eles vão conseguir estar na sociedade, a sociedade está se abrindo para eles também, então que não é o fim do mundo, que uma hora vai clarear as coisas, né. A rigidez cognitiva, como eu falei, quer ser, né, tem uns que vão ficar muito apegados à rotina, então se vocês fizerem um painel visual, né, lá na salinha de vocês, primeiro a gente vai orar, depois a gente vai fazer atividade, depois a gente vai no banheiro, depois a gente vai lanchar, eles vão se centrar mais, vão ficar mais tranquilos, porque eles sabem os passos que vão acontecer. É um quadro de rotina. A questão do aprendizado, supor, memorizar alguma coisa, por exemplo, o nosso objetivo aqui é inculcar a palavra na vida deles. Tá? Então, tipo, cada um deles, acredito que tenha uma forma específica de memorizar, de aprender. Né? A maioria, assim, uma coisa que vai permear todos é o visual. Quanto mais visual vocês colocarem, melhor vai ser. Então, se você imagens, né, fatos, movimentos, muito visual. Muito visual. Isso vai fazer com que ele aprenda. Fazer um cenário, guarda-chuva e cair. Exato. Assim, vai chover, não adianta você só falar assim, tá chovendo bênçãos. De repente vocês fazem um guarda-chuva com várias palavrinhas de bênçãos caindo. E aí vai. Eu tenho um amigo adulto já, a gente tem a mesma idade. E ele é autista. E aí eu fui na casa dele e a gente tava falando sobre a palavra de Deus. Cara, tem um livro. Tem algum livro que eu possa pegar e aprender? Tipo, algo específico, tipo, aí eu peguei, claro, tem a Bíblia. Não, mas tu falou de um livro no início, pra mim poder assimilar melhor, cara, o que você tá falando. E aí eu dei o livro do pastor pra ele. Né? Então por isso que eu tô te perguntando, porque ele não conseguia... Sim, porque ali na Bíblia tá muito só a palavra escrita, então a gente tem que muito imaginar, né, e pensar
como agiu. Agora, por exemplo, tem muito que tem o Henrique, tem uma Bíblia lá infantil que tem as passagens da Bíblia, mas tem os desenhos ilustrando aquilo ali. Ou trazer para alguma coisa que realmente aconteceu. Te lembra aquele fato que aconteceu? É parecido com essa passagem. Então, mesmo que seja um adulto, também tem que ser visual. Sim. Vai. Vai facilitar muito mais. Não é a gente, de ter a rotina pra eles. Ter a foto deles fazendo a rotina. Tem Facilita, né? Facilita Porque muito. eles se vê naquilo Sim, por exemplo assim, ó, tem a fotinho do Theo ali em cima, rotina do Theo. Primeiro ele vai na escola, depois É ele ele na vai... escola, ele na Isso! Aí de repente, quem for a professora dele vai ter o culto com a Ana. Bota a foto da Ana, que ele vai saber que é com a Ana que ele vai estar ali. Aí depois... Oi, Ana. Aí depois assim, tem momento que todo mundo, aquela escola toda, momento que vai no banheiro, tem a foto do Theo e dos coleguinhas tudo indo no banheiro, que ele vai saber que é a hora do banheiro. Hora do lanche. A hora do lanche, a hora que vai terminar, ou de repente botar a foto. Aí a última coisa é a foto dele com o pai ou com a mãe, porque ele sabe que o pai vai lá buscar ele pra ir embora. Exato! Exatamente. Isso aí vai facilitar muito e eles vão se sentir muito mais pertencentes e vão conseguir não desregular tanto, porque ele vai saber o que vai acontecer. Não é que a gente já viu uma igreja diferente. Deus sabe tudo que ele faz, mas essa palestra vai ter que se estender pros Mas pais. viu como é bom o desenho? é verdade. Viu como é bom o desenho no vidro? Amiga, Boa, Tati. tu não pode, né? Tu sabe, né, Tati? Tu sabe, tu É. conhece. Eu tenho uns traços, porque Sim. só pode ser. Porque ela quis tudo ilustrar no Não, vidro. eu não tenho. Não, gente, assim, ó, a cada 30 pessoas, uma é autista. E a tendência é que cada 20 pessoas uma é autista, então o autismo vai estar muito presente. Então, se a pessoa não é diagnosticada, algum traço a gente tem. Então, mas é interessante realmente que esse assunto seja estendido aos pais. Porque também tem isso. A gente às vezes observa uma criança e a gente vê que tem algo diferente. Mas como que tu vai chegar... É porque a igreja não é Exatamente. Como que tu vai chegar para um pai, para uma mãe, diz que não te falou nada, dizer... E às vezes ele tá na Tu negação, fica, tá no é mundo, muito né? complicado. E às vezes tu vê que a criança tem, que a mãe fala, mas não te dá mais nada. Só Sim. diz, como... Sim, a Rafa já passou numa situação parecida. Aí tipo, tá, mas não Mas nós, essas mas da perguntas pessoa, do vai casal, Exato, até que chegou um ponto Sabe, quem não sabe, tinha mais né, como vocês evitar. viram Tinha todos que os sinais. procurar ajuda. Sim, quem sabe, Elas gente, são já as- pensou. As do chequinho ali da Por isso que eu fico muito assim, porque às vezes a gente fala, né, explica ali pra eles que, pai, a gente acompanha a criança até a porta do banheiro. Mas a gente sempre explica que nós não somos o pai nem a mãe. Sim. Então a gente não pode ir até o vaso, baixar a roupa, ele tem que... Mas aí, tipo, tu deixa o teu filho, tu sabe que ele é não me diz nada. Que E aí, ele como não... é que tu vai acessar? Daqui a pouco ele vai entrar numa crise porque ele tá acostumado que alguém ajude ele e ela E aí não vai incomodar. saber, ou ele vai fazer xixi nas calças e não vai... E aí a gente fica assim, eu gostaria, mas como que... E até porque Sabe, tu como fica- forma Acessar de- o pai, a gente tem tipo, isso também como Sim. Eu falei no sentido da crise, né? Sim. Então é uma proteção assim, de vocês, né? Porque o pai de repente pode assim, eles vão se machucar. Sim. Mas aí de repente tu vai ali ajudar e vai assim, não, mas tu machucou meu filho, ele tá roxo, foi tu que segurou ele, não era pra ter segurado, porque ele não é autista. Alguma coisa vocês fizeram e ele ficou bravo e descarregou em vocês. Então é uma coisa que tem que ter. Mas eu posso falar. Falando sobre ficar bravo, vocês vão falar sobre crise. Como lidar quando tem a crise. A crise que ele... O bater na pessoa que tá ali, a gente ainda consegue sair. Mas quando eles estão se machucando. Sim, é Como porque... lidar? Porque às vezes Ela se tu fez. vai segurar... Depois Mas eu ela fez, a gente tá gravando, tá? É que ela chegou depois. Não, mas assim, a primeira, né? Já foi tão uma a pena, primeira, deu um assim, teatro. tentar deixar ele se regular sozinho. Mas se vocês veem que ele tá se machucando muito, ou machucando alguém, vocês tentam conter. Mas chama o responsável, porque geralmente o responsável vai saber como se faz segurar ele melhor. Mas, né, a primeiro passo, deixa ele se regular sozinho. Né? Ele tá se machucando ali, mas tá vendo que é um machucar pra chamar a atenção, porque também tem isso, eles são muito espertos, às vezes não estão gostando de alguma coisa. Eles vão entrar numa birra potencializada, que a gente fala, que não chega a ser a crise,
Porque ele não tá gostando daquilo ali, ele tem embora dali. Ele vai fazer, e tu tá vendo que ele tá puxando a roupa, mas ele não tá se apertando. Deixa ele ali. Agora, de repente, ele tá lá e tá batendo com a cabeça na parede. Aí já tá machucando. Eu trabalho na escola, eu tenho 4 autistas em 2 turmas. E eu já passei por situações deles estarem se machucando mesmo. Tu vê Se mesmo quando tá. Sim, Mas assim, de tu escutar o barulho, sabe? Não é, e aí eu tava falando assim, porque eu trabalho em escola também, e a primeira premissa da escola é que a gente não pode agarrar, a gente não pode tocar. Mas o que a gente faz? Então, e aí é uma coisa mais grandiosa que vai para sistema, que não tem pessoal referenciado, que a gente não tem apoio na sala de aula, né? No caso do Theo tem, porque eu tive que entrar na justiça, pedir uma pessoa especializada para ficar com ele lá na sala. Mas a gente tenta, né, afastar, não se machucar. Mas a gente tá vendo se machucando, a gente não vai deixar ele se machucar. A gente vai conter e vai tentar chamar o responsável para vir. E a questão dos pais não reconhecerem, porque eu trabalho na área da saúde. E a gente teve um episódio, um menino de 11 anos, não quis se vacinar de jeito nenhum. Sim. E a gente via que ele, tipo, era... A gente tava percebendo que tinha, assim, tipo, era autista, tá? Mas a mãe não abriu, não falou nada. Daqui um pouco, aquele menino começou a bater com a cabeça dele na parede, a bater com a cabeça dele na parede. A mãe simplesmente agarrou o guri pela orelha e a gente, tipo, sabe assim? E ele grande já, e ela assim... Ela também não acalmou, a gente não tinha o que fazer, ficou olhando assim, sabe? Tipo assim, o que tu faz? Ela tá passando, como tu? E ela só agarrou pela orelha e saiu pra rua assim, tu me enche de vergonha, não sei o quê. E ele, Aí ele começou, sabe? Tipo, eu não presto, eu quero morrer. Exato. E a gente começou a sofrer com aquilo porque tipo, tu quer fazer alguma coisa. Porque às vezes, quando não chega a ser a crise, chega a ser a birra, depois que passa por ali, eles sentem muita vergonha. Eles ficam muito extrospectivos, assim, ai meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Agora ela não vai querer mais ficar comigo, não vão deixar mais eu entrar, ninguém vai ser mais meu amigo. Eu não... E aí vai descadeando pra uma coisa muito mais, né? Não, e ele pode ter passado muitas experiências ruins com a questão da vacina também, da injeção. Porque o Theo foi um dilema, assim, a questão da injeção. Ai, meu Deus do céu. Hoje em dia a gente conseguiu vencer a questão da vacina, da injeção. Mas tá mais tranquilo com o Henrique. Mais tranquilo, mais velho. O mais velho me abraça, vira pro lado, não... A gente vê a importância do servir, né? Porque agora a Débora estava falando ali e a gente vê assim, às vezes os pais eles não aceitam, né? Eles não aceitam. E a importância de tentar aos pouquinhos assim, tu não já percebeu que tem alguma coisinha diferente nele? Vocês vão abordar. Não tem nada diferente. Ferrou. Aí ela assim, tu já percebeu? De repente dá alguma reportagem para ver, ou de repente vocês passarem no culto alguma reportagem abordando, que daí a pessoa vai assimilando, vai ver, e reforçar muito assim, que não é o fim do mundo. E se tu conseguir ajudar, vai melhorar tanto a vida dele quanto a sua. Pra nós, a gente entra nesse mundo assim, não é só eles que sofrem, é todo mundo que tá a fim de ajudar, que sofre também tentando resolver. Então, por que o diagnóstico precoce é importante, né? Então, quando o diagnóstico acontece cedo, as intervenções tendem a ser mais eficazes. Com um apoio especializado, a criança desenvolve melhor suas habilidades sociais, cognitivas, de comunicação. Já os adultos que recebem o diagnóstico tardiamente costumam expressar 2 sentimentos, aquilo que a gente estava falando. De um lado, um alívio, porque entende porque ele era tão diferente assim, né? E por outro, ele fica meio frustrado, porque se ele tivesse tido uma ajuda, ele poderia estar mais aliviado com todos os sintomas, né? Então, apesar do impacto emocional que a confirmação do autismo tem numa criança pode causar, identificar a condição precocemente oferece melhores perspectivas de qualidade de vida. Né? E aí eu trago um recorte para vocês assim, que o cérebro, ele pequeno, das crianças, ele é muito maleável. Então, qualquer dificuldade é muito mais fácil de reverter até os 6 anos do que depois. Então, assim, por isso assim, que a gente... Por isso que aí eu vou voltar naquela que o Marcelo falou. Eu fiz o curso, já percebi que meu filho era diferente e eu comecei a enlouquecer assim, bom, se meu filho eu preciso ajudar ele. E eu sabendo que quanto mais cedo eu entrar com as intervenções, o prognóstico de vida deles vai ser melhor, então eu saí enlouquecida, querendo saber, tentando de adivinhar, tentando diagnóstico, porque eu sei que até os 6 anos, por isso que a gente vê assim, vocês vê, tem a técnica ABA. Né, que é uma terapia voltada para o comportamento. Aí vocês veem que tem criança que passa 40 horas da semana fazendo, de manhã, da tarde, à noite,
nossa, vocês estão sufocando, a criança não tem vida. Pelo contrário, porque aquela parte do que o cérebro não está funcionando, quanto mais cedo for, ela vai absorver e vai conseguir desenvolver. Né? Por exemplo, tem que a gente fala assim, às vezes o cérebro, né, de um lado eu paralisei, do outro, mas se eu começar a treinar muito, o outro ele vai sumir. A gente pode pensar assim, não, nunca corri na minha vida. Vou correr 1 quilômetro hoje, mas a minha ideia é correr 40 quilômetros. Começa 1 quilômetro, começa 2, ali um pouco vai, quando chegar, tu tá correndo 40 quilômetros e nem percebeu. É um exercício na mente deles mesmo. Né, Maria? Começa a tomar um pouquinho, daqui a pouco tá tomando litro, né? Então, assim, ela só toma coca. Então, assim, que é muito importante, assim, quanto mais cedo tiver o diagnóstico, melhor, menos impacto negativo eles vão ter na vida. Então, assim, por isso que a gente fica, né, os pequenininhos, às vezes, na sala, assim, ai mãe, por favor, procura uma ajuda, sabe? Desse tempo, porque quanto mais... E também um adentro nisso é o degrau do Kids, por isso que eu falo pra vocês, né, que todos os meninos que ministram no Kids é uma oportunidade de alcançar a infância ali. Porque vai passar, né? Eles vão crescer, vão desenvolver. E aí a gente ser intencional e a gente procurar também assim, mais, porque já tem uns estudos assim, ó, quando crianças pequenininhas aprendem uma língua pequenininha, é muito mais rápido e é muito mais efetivo do que alguém aprender uma língua depois. Porque é parte... Nós adultos, né? Sim, calcifica é a parte da neuroplasticidade que a gente fala, que é essa parte. Quanto mais cedo os neurônios estão mais classificados, eles conseguem se reproduzir melhor. Aquele neurônio que não está funcionando, o outro vai tentar fazer a função daquele. Então, quanto mais terapia mais cedo, melhor. Então, por isso que a gente fica enlouquecido. Assim, por favor, entra com o diagnóstico, entra com terapia, porque às vezes, ele faz terapia das 8 da manhã às 8 da noite. Coitado, tá falando, não. A gente está dando informações e ferramentas para ele poder desenvolver melhor e ter menos prejuízo. Mais na frente. Então, eu vou dar um pouquinho do relato agora prático mesmo da minha vida com o Theo. Então, quando o Theo, eu fiquei grávida do Theo, o Henrique já tinha 3 anos, né, e minha gravidez foi super tranquila, né, foi diferente da do Henrique. Do Henrique, o gurias, assim, eu enjoava até com água. Meu Deus do céu, assim, era uma coisa terrível. E do Theo foi muito tranquilo, assim, muito mesmo. E aí eu fiz cesárea, eu agendei a minha cesárea, não entrei em trabalho de parto, eu fiz uma cesárea. E aí ele teve Apgar 10-10. O Apgar é uns testes que os pediatras fazem assim que a criança nasce. Então ele teve o melhor Apgar que teve. Então eu tô, né, tranquilo, deu tudo certo, amamentei ele até os 2 anos, de boa. Aí eu ia levava ele no pediatra todos os meses, direitinho, tá tudo certo, né? Mas aí quando o Theo completou 1 ano, aí eu comecei a ver algumas coisas diferentes dele com o Henrique, né? Então, tipo, eu chamava ele, não me atendia. Isso é um sinal muito claro também, de chamar a pessoa, Theo, e ele fazia ninguém tá me chamando. Eu assim, meu Deus do céu. Não, ele tá muito distraído, ele tá alguma coisa mais interessante, que ele não tá, é por causa disso. Daqui a pouco ele olhava, a gente botava um desenho na televisão e ele queria sempre o mesmo desenho, eram uns sereiozinhos que andava lá. E ele apontava, e era sempre mesmo assim, e eu botava a outra, ele chorava, e ele tinha que voltar assim, gente, assim, ó, e é uma coisa muito comum dos autistas, assim, às vezes, milhões de vezes o mesmo filme. Porque aí volta a coisa da rotina, ele sabe o que vai acontecer no filme. Então aquilo traz calma, aquilo fica mais tranquilo, assim, ele vai ver um filme. Que filme estava vendo esses dias mesmo? Ele viu 500 milhões de vezes nesse filme. Um filme? Ele tinha os Minions. Meu filho já sabe de cor, de trás pra frente, tudo que vai acontecer nesse filme. Ele vai ele memoriza até as falas, tudo, porque pra ele é previsível. Ele já sabe o que vai acontecer, não vai ter uma emoção diferente do que vai acontecer. Então isso, tu clicou aí. Eu cliquei. Volta. Então é um sinal, apego demais ao objeto, gosta sempre daquilo, não sai daquilo ali, ou fazer coisa repetitiva, empilhar, brincar com o brinquedo, não com a função do brinquedo. Aí é bola, mas ele gosta de botar as bolas uma atrás da outra, não chuta. Ai meu Deus do céu, tá. Os carrinhos, anda os carrinhos, não, ele vira os carrinhos tudo de patinha pra cima. Ai meu Deus, não é assim que brinca com coisa. É um sinal. Dificuldade de estar outros tipos de alimentos, no caso do Theo foi pastoso, a gente tentava, ele não aceitava de jeito nenhum, meu Deus do céu, ficar anêmico, meu Deus. É uma coisa que é a textura, é a cor, é o sabor,
né? Lógico que criança quando é pequenininha, é difícil a gente introduzir alimento, mas quando vocês veem que tá demais, que tá causando sofrimento, pode ser alguma coisa. A gente apontava para as coisas e não olhava. Isso é uma coisa muito do autismo. Então, olha aquele passarinho lá. Ele tá olhando para outra coisa. Ele não vai para todo dia. Aí eu falei assim, Marcelo, ele não tá enxergando bem meu dedo, bota bem na cara dele para ver se ele vai enxergar mesmo. Porque é natural no início tu não querer aceitar. Ninguém vai querer um filho que vai ter algum prejuízo na vida. Então tu vai tentar se sabotar o tempo inteiro. Não, é uma outra coisa, ele não tá enxergando bem meu dedo, ele tá, é outra coisa mais interessante. A gente fez o teste de audiometria nele, né, de audição, e ele tinha uma audição super boa. Né? Então, aí a gente não é audição, o que será que é? Mas o principal ele não falava. 1 ano de idade ele não falava mamãe, não falava. Ele só falava, só balbuciava. Ele fazia Então, não fala, 1 ano de idade, gente, a criança tem que estar falando alguma coisa. Tem que estar falando com 1 ano e meio, já tem que estar falando não sei quantas palavras, com 2 anos tem que estar falando quase tudo. E o Theo não falava nada, só eu, mamãe. Não saía, gente. Era uma coisa assim, meu Deus do céu. Tá. Aí assim, Marcelo, tá percebendo a mesma coisa que eu? Eu acho que eu tô entendendo. Mano, né? Aí eu, acabei. E aquela coisa vinha na minha cabeça, assim, não tem alguma coisa diferente, mas de repente é coisa da minha cabeça. Então, muitos pais vão ficar nessa negação, porque sabem que vai ser um caminho difícil, né? Então, no fundo, ali eu já sabia, por causa da minha formação, e o difícil era encarar que meu filho era autista e saber que tudo, né? Eu assim, se meu filho for, eu sei que vou ter que passar por outra coisa. Então, às vezes a gente vai, a primeira coisa a gente vai negar, a gente não vai querer aceitar, por mais que a gente sabe que tem um monte de casos de sucesso, onde autistas conseguem viver a vida tranquilamente, mas, meu filho dá um choque, assim, né? Então, aí eu comecei, eu levei, como você estava falando, né? Comecei, porque nenhum médico vai me dar o diagnóstico de autista já com 1 ano, porque tem todas as fases do espírito. Então, primeiro a gente foi ver se ele era, acho que eu botei no próximo, né? Aí ele veio no otorrino, porque assim, ele não tá, ele não me responde, porque ele não escuta. Se ele não escuta, ele não fala, não, tá tudo certo, né? Tá tudo certo entre aspas, né? Porque ele poderia ser surdo. Sim. Aí a gente foi, aquele exame de ouvido, tudo ok, mãe, não tem nada, tá? Vou levar numa fono, de repente alguma coisa na boca, a musculatura da boca que ele não consegue falar direitinho, a língua tá muito presa. Alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Não, tá tudo ok, mãe, também não tem nada na língua. Tá. Aí eu fui numa fono, aí ela começou a fazer alguns testes, ela falou assim, a princípio tá ok, mas tem algumas coisas que tá fora do padrão. Tá. E aí ele veio na neuro, que a neuro dele é a doutora Juliana Maia. E aí comecei a falar, por isso que eu falei, não tem um diagnóstico, um exame de sangue pra saber se tem. A gente juntou todos, olha, por que tu tá me falando? Ele faz isso, ele faz aquilo outro, aconteceu isso, aconteceu. E pode ser autista. Só que geralmente os médicos não dão diagnóstico com 1 ano, dão lá com 3 anos, porque daí já tem mais elementos. Mas a minha preocupação era a janela neurológica, que eu tinha falado pra vocês. Então eu falei pra ela assim, ele pode ser, mas também pode não ser. Eu disse, não, você faz o seguinte, doutora, me dá o diagnóstico, porque com o diagnóstico eu vou conseguir ter acesso às terapias. Se ele não for, ok, a gente estimulou ele, mas se ele for, eu dei a oportunidade dele poder avançar. Então essa foi a minha proposta. Eu passei 1 ano. 1 ano todo. Quando ele fez 2 anos, assim, eu me lembro como fosse hoje, no dia do aniversário dele, ela chegou lá e me deu essa notícia. Ele pode ser, então tu me dá. Beleza, aí, né, o que eu botei ali, porém, ele pediu o laudo, porque daí com o laudo que eu consegui. Aí eu saí, consultório, entramos dentro do carro, e aí eu chorava, porque ali me deu um clique assim, tipo, meu filho, a gente vai ter que lutar e vamos ver, fazer se Deus quiser o prognóstico dele, porque ele podia ser o mais severo ou mais, né, então, mas daí tu chegar e ter essa certeza assim, tipo, a gente vai ter que fazer alguma coisa, que a luta não vai ser, não é na luta minha, não é do Marcelo, é a do Henrique, é a dos avós dele, é a dos tios deles, é da sociedade, é da escola, é do futuro. Meu Deus, assim, o que a gente vai fazer? E a primeira coisa que passa na minha cabeça, hoje eu tô um pouquinho mais, nem disso, vai psicóloga, porque a mãe também é muito importante, a família também ter acompanhamento, porque vira assim a nossa cabeça. Eu não sou eterna. Eu tô aqui, vou lutar pro meu filho, vou fazer tudo por ele, mas no dia que eu não tiver, quem é que vai fazer as coisas pra ele?
Então, o meu foco era, eu tenho que dar todas as ferramentas para ele, pro dia que eu não estiver aqui, ele no mínimo conseguir se virar sozinho, né? Eu preciso aqui, porque eu não vou estar aqui, eu rezo todos os dias, eu vou deixar muito tempo com ele, mas, né, e ninguém vai tratar ele como mãe. Mãe é mãe, né, aquela que quer, protege, faz, mas e o dia que eu não tiver? Então, por isso que eu fico muito, e eu falei pra gente que eu venho aqui e falo com os pais, porque a gente tem que dar todas as ferramentas, o nosso filho é pro mundo. Pode alcançar ele. E a gente tem que preparar eles para o mundo. Não só filho autista, qualquer filho, né, mas esses principalmente. Mas quanto mais tu informar, mais tu ajuda ele, né? Porque vai saber quem vai encontrar ele no caminho, né? Né? É isso aí. Aí eu comecei a procurar, porque geralmente os básicos é psicóloga, que vai tratar todo o emocional, toda essa coisa da comunicação, a terapeuta ocupacional, que é para fazer as coisas mais básicas do dia a dia para eles aprenderem, e fono, que era para falar. Então a gente foi, e eu fui correndo atrás, e aí fui brigando com os planos de saúde, brigando com todo mundo, porque não é qualquer fono que tem que ser uma fono especializada em autista, não é qualquer psicólogo que tem que ser uma psicóloga especializada em autista, para ter efeito imediato, né? Porque não adianta, infelizmente hoje tá virando muito mercado. Então assim, ó, cada esquina tá saindo uma clínica para autista. Mas assim, e é caro, é um tratamento muito caro. Né? Assim, então, se depender do SUS, infelizmente, assim, é bem difícil, não tem todos os profissionais, é uma lista de espera imensa. Né? Quando eu descobri, eu fui ali no centro do Leopoldina e botei meu filho ali, porque o primeiro que me chamar, e até hoje me chamaram. Ele tem 8 anos e ele entrou com 2. Então, imagina quanta criança está fora da atendimento. E isso que o Rolim não tem todos os profissionais que precisam trabalhar. Então, assim, é muito desafiador. É muito fácil. Né? Então, e é uma equipe muito, assim, para ter um efeito a longo prazo, assim, tem que ter uma equipe, não adianta né? Que tem vários profissionais, né? Então é um neuro que vai dar o diagnóstico, geralmente tem que entregar alguma medicação, né? Porque às vezes a medicação não vai curar ele, mas ele é muito agressivo para conseguir que ele fique um pouco mais calmo, uma medicação que ele consiga se concentrar um pouco melhor, uma medicação que ele consiga dormir, porque muitos autistas têm muita dificuldade de dormir, não conseguem dormir. Então ele vai, né, com essa parte medicamentosa, aí psicólogo, fonoterapeuta ocupacional, psicopedagogo, né, nutricionista na questão da seletividade, né, tem os acompanhamentos terapêuticos, que é nesse caso, né. Então o Theo ele faz terapia de segunda a sexta, todos os dias, né, com vários profissionais. A gente tem um plano de saúde da Unimed, empresarial, mas eu tenho que estar na justiça o tempo inteiro, que é para ele estar sempre liberando, porque assim, ó, não é um tratamento que é 1, 2 anos da demanda. Pode demorar a vida inteira. E para plano de saúde é gasto, porque não vai, né? Então, uma vida inteira fazendo várias terapias, né? Então, e é sempre e aí então ele tem uma terapeuta que vai em casa, tem uma terapeuta que está na escola com ele, faz todas as terapias na clínica, ainda todos os dias da semana. E nós, como pais, como família também, a gente está toda hora intervindo. Então é uma coisa assim que quanto mais gente puder ajudar, puder entender, por aí intervir, porque é exaustivo, não vou mentir, vocês, é muito cansativo, é angustiante, tem dias que tu não quer só ficar sentadinho assim, né? Porque todo dia, todo minuto é um tempo precioso, né? Que não volta mais e de repente podia ajudar. Só uma dúvida em relação às oscilações, que tu falou que ele vai para 1, para 2 e tal. É mais voluntário, mais dele, assim, no momento dele, ou tem a ver com o suporte faz muita diferença. Muita diferença. Assim, o que a gente vê com o Theo? O Theo ele tem um ciclo de 6 em 6 meses. Então agora entrou nas férias, ele já entrou nas férias assim. Ele não tava, a gente vê que ele fica bem nervoso. Ainda bem que foi antes de andar. E aí, mas aí mistura assim, e tem terapia todos os dias desde os 2 anos, mas isso ajuda a regular ele no nível, só que tem a parte hormonal, tem a parte fisiológica, que ele tá crescendo, ele tá vindo vários, e aí de repente tem coisas que ele conseguiu fazer, agora é outros desafios. Então oscila, então agora ele tá no nível 2. No metade do ano ele tava no nível 1. Então agora ele voltou pro nível 2 porque ele passou metade do ano, ele tá crescendo, tá fazendo e tá tendo mais também, e a
a parte também que a gente cobra mais dele, né? A gente conseguiu fazer uma etapa, agora a gente vai cobrar mais para ele tentar fazer mais. Então, até ele se regular, entender que a gente está cobrando outras coisas dele, que ele se regulou de novo. Mas pode chegar na adolescência e ele Normalizar, tipo assim, uma pausa. ou alterar. Alterar, dependendo de tudo. O meu tubarão, ele ficou mais agressivo na adolescência. Porque a adolescência por si só já é complicado de se É uma passar. onda de- Então, além dos hormônios, além do convívio social com seus pares, né? Então, tudo vai interferir. Então, assim, a terapia é muito, assim, o foco principal da terapia é ele conseguir fazer as coisas por si só, mas também ele se conhecer. Ele saber o que dá os gatilhos nele, ele se conhecer que eu tô ficando em crise, o que eu tenho que fazer. Às vezes ele tá irritado, assim, quando tu tá na sala de aula, tu tá muito com raiva, o que tem que fazer? Amanhã eu tenho que respirar bem fundo 3 vezes e eu peço pra Jéssica me dar uma voltinha comigo. Então a gente vai treinando eles para eles se identificar o que tá desregulando. Também só dependente de outra pessoa. Exato. Porque eles têm capacidade, né, de evoluir. De repente eles estão na turminha mais com mais idade aqui. E tem até qual. Essa parte é muito interessante, porque o Kids, né? Se a gente tem um autista no Kids, ele vai passar pra gente, vai mudar de sala. Compreende? E aqui a gente tem toda uma escala de líderes e ministros que não é sempre o mesmo. Sim. Então eles já têm isso, né? Alguns que a gente que sabe que, né, tem um diagnóstico, ele já percebe que hoje a ministra é a Tati, depois vai ser a Camille. Então a gente tendo esse vazamento, a gente já vai informando, daqui a um tempo, tu vai falar do pretinho. Vamos conhecer a sala do pretinho? Sabe assim? Preparar. E quando eu pego, às vezes, assim, começa ali o louvor, como eu te falei no salão, eu pego alguns que não quer ficar, aqui é o culto que vai acontecer. Olha que tudo que tu vai viver, entendeu? Essas coisas eu falo pra elas, se conectar com eles já desde o começo, mostrando tudo que vai ser, né, decorrente, aí traz uma certa segurança. Às vezes eles não querem ficar mesmo. Mas a gente... Tem dias que eles não estão, como eu pergunto, porque eu falei pra vocês, no dia que, mesmo que vocês tenham toda a fichinha deles, no dia que eles estão chegando, já pergunto como é que foi o dia deles. Foi tranquilo, tipo, não foi muito bom, então assim, deixa, né, porque às vezes porque o mais velho lá, até 14 anos? Sim, aqui vai. Por exemplo, tá com 14 anos lá, já pressupomos que ele faça terapia, que ele tá sabendo regular. Daqui a pouco ele vai falar pra tia que tá lá, eu vou dar uma voltinha e já venho. Porque já sabe que ele tá muito nervoso, que ele vai se regular, ele vai dar uma voltinha, fazer alguma coisa, daqui a pouco ele vem e tá tranquilo. Então, as terapias servem muito pra isso, pra eles se identificarem o que desregula, o que eles podem fazer pra regular. Mostrar uma realidade, né? Que existe a terapia. Às vezes, exato, era isso que eu ia dizer. Entendeu? E a terapia não é espiritualizar, mas devemos olhar para esse olhar, porque é o que a gente crê, né? Então, o Espírito Santo é essa maior terapia, por isso o amor abundante entre aqui, né? Da falta de... mais eles se conectarem com vocês, mais vocês conseguem ter acesso a isso. Sim, Aí vocês conseguem estar criando um ambiente, ficando nervoso, né? Respeitando o limite dele, o espaço então, dele. por exemplo, tu tá ficando nervoso, né? Tu tá ficando com raiva. O que vai fazer pra te se acalmar? Eu acho que se tu me der uma bala, eu me acalmo. Então vocês já estão entendendo que aquilo ali vai se regular e aquilo ali vai regular ele, né? Não precisa ser necessariamente nas terapias. Vocês vão conversando, vão interagindo. E de repente não é verbal. Mas eu já percebi, se eu der uma folha e uma canetinha, ele consegue se concentrar de novo. Então vocês vão identificando essas nuances e vão conseguindo, e eles vão se conectar muito com vocês. Isso é muito bom. Sim. Como eu falei, como são literais, se eles gostam de vocês, vai ter um amor muito puro, é genuíno, eles vão fazer de tudo pra agradar vocês, assim, porque eles gostam de perto mesmo, não vão... É isso aí. Então, até hoje tá no 3º ano e ele tá com a turminha dele desde o maternal 3. Então, assim, eu digo assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque ele entrou numa cozinha muito inclusiva. Eles ajudam ele desde o maternal 3. Então, ele sabe quando o Theo tá em crise, que eu me preocupo muito também. Eu chego na escola e Gurias, se o Theo estiver muito em crise, tá incomodando, vocês me ligam, eu venho buscar, porque eu também sei que tem outras crianças. Eu não posso também querer que meu filho fique, porque é direito dele, porque ele tem que ficar, porque ele... né? Eu tenho os outros para respeitar também o livre-arbítrio dos outros. Então, mas ele entra em crise, às vezes ele entra em crise, e aí as coleguinhas assim, tia, não se preocupe, o Theo vai ali pro cantinho, ele vai dar uns gritos, daqui a pouco ele volta e já tá tudo certo. E a turminha segue o baile tranquilo. Então é muito bom, assim, conectar a turminha que trabalha com eles, né? De repente ele tá lá nervoso, e aí, gente, olha, o Theo tá nervoso, quem sabe todo mundo fica em silêncio um pouquinho, pra ajudar ele. E aí o Theo vai perceber, tô usando o Theo como se fosse um exemplo. Os colegas, né, me respeitam tudo, que legal, eu consigo interagir com eles, ele vai começar a chegar mais perto, vai conseguir interagir. Então, o Theo,
desenvolveu um amor tão grande pros coleguinhas dele que ele pode ir na entrevista com qualquer um, menos os colegas. Olha, assim, ó, e os colegas também. Tive uma professora. Os colegas defendem ele. Teve uma professora um dia que falou meio xisto assim com o Theo, e aí um coleguinha, aí tá, educação física, falou alguma coisa pro Theo, eu nem sabia o que era. A gente foi no aniversário, e aí assim, tia, posso falar contigo? Pode. Sabia que a professora falou mal do Theo, mas eu disse pra ela, ele é especial. Tu não pode falar assim pra ela. Então eles tomam, sim, sabe? E é muito bom porque eles aí entendem assim, a inclusão, tipo, ele tá diferente, ele tem o momento dele, mas então tá, eu não tenho que também me anular porque ele tá ali. Ele tá ali, vai fazer o tempo dele, vai entender o tempo dele, tô fazendo as minhas coisas, e tranquilo. Pai, eu sei que se eu for, ele tem uma coleguinha que ele ama de paixão, que é a Júlia. Eu falei, Júlia, tu vai pro céu. E tudo que ele pede pra Júlia, a gente às vezes ele tá começando a entrar em crise, isso é uma coisa legal também, que a turminha já identifica os sinais que ele vai entrar em crise. E assim, ele chega pra Jéssica, Júlia, tia Jéssica, deixa que eu sento do lado do Theo, porque o Theo gosta de mim, ele vai se acalmar comigo. E aí ele vê que a Júlia tá do lado dele, ele já se acalma. Tira um pouco o foco dele, né? Beleza? Então é muito legal trabalhar os coleguinhas também nessa interação, nessa medida do... Quando eu era mais pequena, tinha um menino que estudava comigo, que ele gostava muito de mim, o nome dele era Wesley, e ele era autista. E ele não se comunicava muito com a professora, ou seja, quem mais ensinava ele era tu, porque ele sentia uma conexão contigo, assim. Ela tá chamando já do ministério. E é muito isso, às vezes a gente, Júlia, a professora assim, tem um dia que tá meio virado lá, e aí a Jéssica, que é a terapeuta, Júlia, barato, tu pega a folha e dá pro Theo pra ele fazer. Se a Júlia mandar ele fazer, ele vai fazer. Porque é a Júlia que tá mandando ele fazer. Então, são essas nuances assim, que a gente vai criando assim, com ele. Né? Então, pois o impacto emocional que traz o diagnóstico de autismo é muito grande. Pois saber que seu filho vai ter dificuldade de se adaptar ao mundo, que não entende e aí exclui por isso, então é muito triste e revoltante. Então eu já trago mais uma fala minha, né? Porque tu já sabe que ele vai passar por que, né, enquanto muitos pais estão levando o filho para fazer futebol, fazer balé, eu estou levando o filho para fazer terapia, né? E eu tô, né, as terapias do Theo mais ou menos são quase 20 mil por mês que o plano tem que arcar, né? E assim, e depois vai aparecer um outro lado, a gente não tem férias, a gente não tem folga, é todos os dias de segunda a sexta. Então quer dizer assim, hoje eu tô de férias, né? Teve a férias de recesso. Ok, mas as terapias continuaram. Né? Então assim, ó, e aí tu tá fazendo todo esse esforço, tu tá submetendo tua filha a todo esse esforço, e aí tu chega em ambientes que não estão nem aí, tipo assim, ó, tu não tá vendo que teu filho tá incomodando? Ele tá gritando demais aqui, não dá pra te sair daqui, ou a gente tá na fila do... Uma vez eu olha, meu Deus, tava na fila dos preferenciais porque ele não aguenta ficar muito tempo na fila esperando alguma coisa. Por que tu tá nessa fila aí? Meu filho é autista. Não, mas sai frescura, por que tu tá aí? Vamos, não, sabe? Então aí tu tem que explicar, explicar muitas vezes para as pessoas que não querem entender, isso é muito desgastante e faz com que a família não queira sair, não queira vir pra culto, não queira vir pra escola, não queira fazer socializar nada, porque se eu vou ter que sair, eu vou ter que brigar pelo jeito do meu filho, eu vou ter que estar toda hora explicando, justificando o que ele tá fazendo, eu já fico em casa, já nem saio, porque vai ser muito mais desgastante pra ele, porque eu tô tentando inserir ele em outros ambientes, mas ele vai sentir que ele não está sendo bem recebido, a mãe vai ter que estar toda hora apreensiva. O que será que vão fazer? O que será que vão falar? O que será que vai acontecer? Então já nem sai. Então aí já não é só a criança que está sendo excluída, a família toda, porque vai ter que ser obrigada a ficar sempre naquele mundinho. A pessoa já tem uma expectativa negativa, né? Exato. E tem os dois lados nisso, né, Rafa? Porque, tipo assim, ó, vocês ainda têm instruções, sabem, né? Mas, tipo, tu pega, por exemplo, muitas famílias que não têm e que são, tipo assim, uma classe bem baixa mesmo, assim, sabe? Que é a realidade. Eles entopem as crianças de medicações. Exatamente. Porque a gente teve uma menina que a gente teve que mandar pro PS de SAMU e vir buscar, porque a mãe deu medicação demais pra ela poder parar. E aí a guria não conseguia caminhar, não conseguia levantar. E a gente botou soro. O médico pediu, disse, não, mas ela tá impregnada de medicação. E aí a mãe ficou braba, porque o médico chamou a SAMU, ela disse, eu tenho mais 2 crianças em casa menores, eu tenho que fazer almoço, e ele assim, paciência, chama um vizinho, chama qualquer outra pessoa, não sei, mas ela vai agora pro PS.
Exatamente. Porque ela faz entrada. E muitas vezes eles repetem a medicação que não é adequada para aquela outra criança. É isso que eu falo assim, às vezes tem uma medicação que não é adequada para criança, tem crianças assim que um autista vai dar certo, essa medicação no outro não vai dar certo. E também a sobrecarga dessa mãe, né? Imagina, uma criança gritando o tempo inteiro, uma criança correndo o tempo inteiro, uma criança batendo nos outros, uma criança que não para, tu tem mais filhos para cuidar, tu tem toda uma rotina e tu não tem ninguém para te ajudar. Exato. Então eu vou dar remédio porque ela vai estar dormindo, pelo menos ela está dormindo, não está me incomodando. Né? Então, tu acolher... Ouvindo, né? Isso é o que muitas das vezes não é exposto, às vezes que a mãe tá ali, né? E chega às vezes naquela aflição de jogar a criança, como a gente diz, né? E sai correndo, porque ela sabe que em alguns minutos ela vai ficar sem a criança. Vou chegar nesse lado aí, mas então assim, né, fazendo um rapidinho ali, é uma luta assim todo o tempo. Então imagina, a gente tem que fazer tudo isso, ainda tem que estar todo ano lutando no SUS para ter um mínimo, assim, para ter um diagnóstico, já porque não tem neuro no SUS. Então até ter o diagnóstico, né, às vezes a gente identifica lá na escola, aí a orientadora faz o encaminhamento, às vezes passa 2, 3, 4, 5, 6 anos. Grava com tudo, acaba a bateria daqui a pouco. Na educação, porque daí tu quer botar ele na sala de aula, tu quer uma professora que auxilie ele. Tem muita gente que nega a matrícula, diz que teu filho não pode ficar lá, né, dificulta. E a sociedade em vários ambientes que não aceitam, né? E isso torna mais desgastante para as mães, porque muitas vezes que eu falo, não tem apoio, tem muitas que tem. Eu tenho, graças a Deus, porque o Marcelo tá comigo, mas tem muitos que o pai, quando tem ano, abandona. A família abandona também, ou acha que é frescura da mãe, ou sabe que a carga demais, abandona, te vira, faz. Então, às vezes elas vão chegar aqui e vão entregar o filho para vocês, é o momento que elas vão conseguir sentar, vão conseguir respirar, vão conseguir comer uma coisa sem estar se perguntando assim, será que ele tá comendo, será que ele vai se engasgar, será que ele vai querer, será que tá batendo em alguém, vão conseguir tomar um banho. Às vezes eu falo muito lá na escola, né, assim, com as minhas professoras gurias, às vezes tu tá vendo que o aluno tá assim, ó, naquele dia, assim, gurias, vamos aguentar o máximo que der ele daqui, né? Também não vão fazer ele sofrer, não vão fazer os coleguinhas sofrer, mas vão, porque de repente é o tempo, se ele conseguir ficar 1 hora na escola, é o tempo que a mãe vai ter pra tomar um banho, é o tempo que a mãe vai ter pra comer alguma coisa, é o tempo que a mãe vai ter pra descansar, pra respirar, pra rezar, pra fazer qualquer coisa, porque é muito desgastante, assim, ó, é desumano. Né? Tu tem que passar por tudo isso, tu ter, né? Geralmente nas famílias mais humildes tem muito mais gente para dar conta e tu não tem condições que teu filho dá condições pro teu filho para ele melhorar. Exato. Daí tu vai em qualquer momento, tu vai no posto de saúde, não te tratam bem, tu vai na escola, não te tratam bem, tu vai na igreja, não te tratam bem, tu vai... Então, eu vou fazer o quê? Eu consegui um remédio, eu vou dar remédio para ela vai dormir e é o tempo que eu vou ter para dormir. Exato. Então, assim, acolher a mãe, acolher essa família, né? Deixar ela tranquila, assim, ela não vai ficar tranquila, porque a mãe nunca fica. Mas ela fica assim, ó, mãe, se vocês já viram que essa menina, por exemplo, já tá mais acostumada, a gente vai te chamar se for com qualquer coisa, mas vai com o coração tranquilo que a gente tá aqui e vai acolher ela do jeito que ela tá. Se tiver qualquer coisa, a gente vai te chamar. Vai fazer toda a diferença na vida dessa mãe. Com certeza. Né? Então, o acolhimento também vai dizer, ou ouso dizer que é o principal, acolher a mãe, que se a mãe estiver tranquila, a criança vai ficar tranquila. Se a criança vê que a mãe tá ali, ansiosa, olhando pela janela, nervosa, ela assim, por que minha mãe tá toda hora na minha volta? Aqui não é seguro pra mim, aqui não vai ser bom. Então ela não vai se sentir acolhida também. Então, acolha o responsável. O responsável. A mãe ajuda pra ela saber. Se a mãe, se é primeiros dias, mãe, eu quero ficar aqui. Tá bem, mãe, fica aí sentada, fica tranquila. A mãe vai querer ficar dentro da sala junto. Deixa 1, 2 dias dos encontros, e depois tu vai, a mãe vai se acalmar, vai confiar, e aí você vai conseguir trabalhar com a criança também. Então o autismo chegou na minha vida através do meu filho, né? Então ser mãe de autista me transformou. Eu não sou mais a mesma, sou muito mais humana, sou muito mais paciente. Paciência é uma palavra em letras garrafais. E muito mais forte, porque tu tem que ter teu filho ali. Tu tem uma pessoa que depende de ti, que se tu der todas as ferramentas ele vai andar, mas tu tem que estar bem se teu filho está bem. Né? E se ela tiver uma rede de apoio, que às vezes, muitas vezes não vai ser a família, mas vai ser o lugar que está sendo acolhido ela
ela vai conseguir dar esse suporte, ela vai conseguir pelo menos se sentir assim, tipo, eu não tô sozinha. É muito É importante. Né? Então, e não olhe também um autista que pensa, ai, que pobrezinho, não vai conseguir fazer nada. E eles são às vezes muito espertos e muito manipuladores também. Eles vão entender que fazendo tal coisa eles vão conseguir, eles vão tentar. Então, na medida do possível que vocês conseguirem tratar eles igual os outros, tentando cobrar as mesmas regras, tentando cobrar o mesmo comportamento, façam. Que ele não está sendo tratado diferente. Lógico, né? Dentro daquilo ali, assim, ele tá andando ali, todo mundo tem que ficar sentado, ele tá andando. Tudo bem, tá andando. Mas na hora que eu fizer uma pergunta, eu vou fazer pergunta pra ele também, porque ele tá inserido aqui. Na hora, ele tá sentadinho no cantinho dele desenhando. Na hora que eu vou fazer uma atividade, eu vou chamar fulano, vem, vamos tentar fazer atividade, porque tu faz parte do grupo também. Então, é ter esse olhar de não, tipo, antigamente o aluno ia pra sala de aula e ficava sentado no canto excluído. E tá aqui pra passar o tempo, porque eu não tenho nada pra fazer com ele. E, né, mas também não forçar ele, ó, tem que sentar, olhar pra frente, fazer. Vai ter que ter esse jogo de cintura, assim, Eu acho que antigamente se tratava muito mais assim como deficiente, né? Mas na verdade eles não são incapazes, né? Assim como qualquer outra deficiência. Surdo, cego, às vezes uma pessoa que é cadeirante. A pessoa tem capacidade para muitas coisas, né? E aí a gente não pode atrelar uma questão de dificultar as coisas para eles. Tem que incluir eles, né? Trazer eles para a sociedade. Vitimizar não tem como. Isso. Por que vitimizar? Não tem vitimizar. Não tem. Eu acho também. Eu tive um colega por 2 anos. Eu descobri cedo, ele não tinha um braço. Só que a gente foi numa... Você lembra dessa história, né? O Thiago, o nome dele. E ele foi na pizzaria e um colega percebeu depois de 2 anos que ele não tinha um braço. Quando foi tocar no braço dele foi um constrangimento. A gente dava risada. Porque ele assim, ó, ele, apesar de não ter um braço, ele andava de moto, ele jogava futebol, andava de moto, eu nunca entendi como é que ele andava, mas ele andava de moto. Andava de moto, jogava futebol, amarrava o cadarço, fazia tudo com um braço só. E ele era, assim, ó, 10 vezes mais capaz do que outros, que ele trabalhou uma época comigo. E eu vi ele trabalhando e a gente achava assim, como é que ele consegue ser tão rápido, ágil. E digo, se tivesse os 2 braços, ele não tava 1000 vezes mais. Então eu botei uma fotinho do Theo ali, né, com o olharzinho dele, assim, olhando pro futuro, né. Então eu não nasci pronta para ser mãe de filho de autista, mas ele nasceu pronto para me ensinar. Então a gente aprende todos os dias com ele. Às vezes a gente tá assim num dia, né, que a gente, ai meu Deus do céu, e ele chega, mãe, você que eu te amo? Sabe? Então assim, tu vê, às vezes assim, o que ele fez esses dias, ele conseguiu aprender a fazer umas palavrinhas. Mãe, aí ele botou, mãe, eu te amo. E ele veio assim com aquilo ali, assim, e há 2, 3 anos atrás, assim, pá, então não vai aprender a ler e escrever, não vai tá socializando, pra mim já tá ok. E aí tu vai ver que ele conseguiu. E aí daqui a pouco ele não vai falar. A primeira falou, ele não vai vestir nunca sozinho. Se tá se vestindo sozinho, não vai conseguir caminhar, tá bem, vou dar comida na boca. Ele vai conseguindo, então assim, ele vai te ensinando que com paciência, com amor, com persistência, porque todos os dias tu tem que, né, como eu falei, assim, ó, às vezes tu passar 2, 3 meses fazendo culto ali e ela não senta, daqui a pouco um belo dia ela vai sentar e vai prestar atenção. Então, e vocês vão ver assim, meu Deus, aí vocês vão chegar pra mãe, ela se sentou hoje. Ela se sentou e conseguiu fazer tudo junto. E aí essa mãe também vai sentir muito acolhida assim, ai meu Deus, elas estão vendo a evolução dele também. Então, a chave é ter paciência. E a repetição, ela cansa quando a gente não entende por que estamos repetindo. Porque toda vez que a gente não entende a missão, não tem visão, aí não tem a revelação, né? Sim. Só tá fazendo no automático. Mas se tu tá tendo uma visão clara e tu tá tendo a visão assim, ó, que a gente aqui brinca, né? Que eu sei que eles dizem, ó, olhar, que eu tenho essas falas. Gente, olhar. Ai, a pastora falou olhar. É umas palavrinhas, mas é umas palavrinhas-chave pro ministério, porque é verdade, todo mundo tá olhando, mas o teu olhar pode ser um olhar diferente. Sim, sabe? Tu tá vendo ali assim, sabe, chegar perto dele assim, posso te dar um abraço? Não quero abraço. Ah, mas se eu ficar do teu lado, pode ser? Pode. Então tá, vou ficar quietinho aqui do teu lado. Mas, sabe, já vamos fazer alguma coisa. Assim, E aí depois eu deixei meu contato, se vocês, eu estou aberto para vocês, WhatsApp, podem me ligar. Tem certeza? Tem certeza? Não diz isso pro pastor. Não, mas ela me conhece. Ela já conhece. Pode me ligar, mandar mensagem. É
como o Marcelo falou assim, então a gente vai entrando nas salas de espera das terapias e a gente vai conversando, vai trocando informação, a gente vai, né? Eu já passei por um momento que a mãe, né? Eu sei falar, meu filho nunca vai falar, hoje ele fala, e aí mas chega a mãe, né? Uma pessoa assim, eu falei, não, te acalma, vai dar certo. Então a gente vai trocando experiência, a gente assim, eu tenho alguns contatos, né? Eu tenho a clínica, até eu vou contar bem, a Clínica Amparo, que é a clínica que ele faz desde os 2 anos. As meninas são maravilhosas. Se vocês quiserem, pode passar o contato delas, elas também podem falar, elas dão, né? Podem mostrar. Não, são maravilhosas. Não. Outra vez é da Amparo. A tua amiga aquela? É. Ah, legal. A diretora. Márcia? Não, agora é a Márcia, mas antes era. É amiga? Ele Ela tá